Olá pessoal, dando continuidade então às nossas aulas de Supply Chain Management. Hoje estamos na nossa quinta aula, ok? Iniciaremos essa aula então falando um pouco sobre a conveniência da terceirização de serviços logísticos, ok? Permite à empresa se concentrar no negócio principal, aquela coisa do foco, não é? Das empresas se concentrarem naquilo que elas são boas e naquilo que ela não é tão boa assim, ela passa, né, a comprar aquilo de uma outra empresa, seja um produto ou seja um serviço, ok? Permite à empresa dispor de tecnologia de ponta. Então, as grandes empresas, os grandes operadores logísticos, ou até mesmo os menores, eles investem muito em tecnologia nessa área de movimentação e armazenagem, de transportes, enfim, né? E enquanto que uma empresa de produção, uma indústria, ela está focada em outras tecnologias mais voltadas ao seu negócio. E ela tem uma tecnologia de ponta para o seu negócio. E uma tecnologia de ponta na área de logística, ela é adquirida por empresas de logísticas. Então, quando você terceiriza operações logísticas, de alguma forma você terá acesso a essa tecnologia de ponta por participar, não é, desses processos de negociação, de desenvolvimento de processos, de troca de informações, enfim. Muitas das vezes, inclusive, todo o controle de estoque que é realizado, né, inventário rotativo, acompanhamento de estoques, lotes de reposição, enfim, toda essa tecnologia é mais bem desenvolvida em função da empresa estar atuando, não é, no seu negócio principal, que é serviços logísticos, ok? Permite identificar o custo logístico de forma precisa, não é? Por produto, por região, por fábrica, por segmento, enfim, toda essa tecnologia, não é? Que essas empresas possuem, elas vão te possibilitar um maior controle dos estoques, um maior controle dos processos, não é? KPIs mais bem elaborados, já com equipes treinadas para a realização daquele tipo de serviço, e com isso você irá conseguir também identificar não só os custos, como todos a performance dos seus trabalhos, do seu negócio, não é? Daquilo que você pretende melhorar a qualidade, ok? Facilita a avaliação de desempenho da distribuição, lógico, não é? Com indicadores melhores, com serviços mais bem estruturados, processos, mais tecnologia, toda avaliação de desempenho da sua distribuição, o atendimento ao seu cliente, ele tem uma tendência clara aí de melhora, não é? Melhora de qualidade, melhora de serviços logísticos atribuídos, não é, àquele produto, à necessidade dos clientes. Permite identificar se gera valor agregado ou não. É óbvio que quando nós falamos de valor agregado, aqui não estamos falando de valor agregado ao produto, estamos falando de valor agregado ao serviço prestado que faz com que o produto esteja no local certo, na quantidade correta, ok? Então, esse valor agregado, ele é muito mais qualitativo do que propriamente quantitativo, não é? Um bom serviço de logística, ele não melhora a qualidade intrínseca do produto, né? Aquela que faz parte dos componentes do produto, mas ela melhora a sua marca, ela melhora a forma como o seu cliente enxerga você, ela melhora a sua imagem, não é isso? Permite saber se a empresa está ou não gerando uma vantagem competitiva. Você consegue avaliar terceirizando serviços logísticos com empresas muito melhor capacitadas do que a sua operação, não é? Em função de investimentos, por não ser o seu foco de negócio, você consegue ter uma vantagem competitiva, você consegue olhar o que os seus competidores realizam e medir, ver qual é a vantagem que você vai ganhar, possivelmente ganhando inclusive mercados, não é? Com um melhor atendimento, com um melhor gerenciamento dos seus serviços, das suas
dos seus processos logísticos, ok? Muito bom. Quais são então todos os serviços aí que nós podemos pensar em terceirizar, né? Já falamos bastante sobre prestação de serviços logísticos, prestadores de serviços logísticos, não é? E também os operadores logísticos, e aqui os serviços, né? Os 3 PLs aí, que são os prestadores logísticos, que abrangem aqueles 3 principais serviços, não é assim? Que nós falamos aí, que é a armazenagem, a movimentação, a distribuição e o controle de estoques, não é? Tudo isso é realizado de alguma maneira por quase todos os operadores logísticos, então são os serviços mais abrangentes no mercado. Isso não quer dizer que um operador logístico não possa fazer outros, né? Existem operadores logísticos que cuidam inclusive do marketing, inclusive da propaganda, da publicidade do seu produto. Tudo isso, né, você tem que procurar um operador logístico voltado para aquele tipo de mercado, não é? Com mais ênfase naquele tipo de negócio, que ele possa te oferecer, além dos tradicionais aí, os serviços, né, os serviços tradicionais, ele possa agregar outros serviços que ele também desenvolve, ok? No mercado, não é? Então, serviços de recebimento, não é? Ele vai fazer toda a conferência, identificação, etiquetação, não é? Aquela coisa da identificação do produto antes da armazenagem. Vai fazer a armazenagem, cuidando de endereçamento, todo o controle do inventário, não é? Entrada e saída de produtos, saldos em tempos reais, não é? Bons registros, a preparação dos pedidos, não é? Pedidos de vendas, quando você pedir, quando seus itens forem vendidos, ou mesmo se ele cuida do seu almoxarifado de matérias-primas, ele vai analisar aquelas requisições, não é? Para entregar às suas fábricas, né? Para entregar aonde você produz. Separação, movimentação, consolidação da carga, toda a identificação, vai fazer a roteirização, conferência, carregamento. Tudo isso você pode fazer na sua empresa, ou você pode terceirizar, não é? Teoricamente, empresas mais bem preparadas, mais bem estruturadas, não é? Como é o caso dos operadores logísticos e dos prestadores de serviços, eles tendem a fazer essas operações com mais eficiência, com mais eficácia, né? Não é uma verdade absoluta. Em algum momento, algumas empresas desenvolvem tanto a sua parte logística, né, os seus processos logísticos, que chegam a fazer muito melhor do que qualquer outro no mercado. Existem, aqui nós estamos apenas falando das possibilidades de terceirização. A expedição, não é? Faturamento, documentação, liberação de veículos, eles vão cuidar de tudo isso. O transporte, cadastro das transportadoras, credenciamento, controle operacional, administração de fretes, tudo isso pode ser feito pelo operador logístico, mesmo que isso aqui de alguma maneira seja mais comum o tratamento dentro das empresas, não é? Não o cadastro de transportadoras, mas principalmente a administração de fretes. Uma vez que, se você passa esse serviço para um operador logístico, você na verdade vai administrar apenas ele, não é? Apenas um contrato com ele, e não todas as transportadoras que ele vai utilizar. Ele é que vai fazer todo esse serviço de contratação de frete, de negociação, não é? E você apenas vai fazer o pagamento ou não, até mesmo ele pode fazer os pagamentos e você só vai pagar a ele, não é? Então, assim, tudo isso é óbvio que ele vai cobrar um preço para fazer esse trabalho para você, mas se você não tiver uma estrutura, então você vai avaliar, vai fazer uma compensação. Olha, se ele fizer isso para mim, eu sobe tantos %, mas eu vou reduzir aqui várias despesas administrativas, despesas com pessoal, despesas com tecnologia, não é? E aí eu vou ver o que vale mais a pena para mim, não é? Processamento de informações, registros, emissões, né? Relatórios, acompanhamento de KPIs,
inventários cíclicos, rotativos, enfim, periódicos, não é? Então ele vai realizar tudo isso para você e vai processar essas informações em tempo real para que você tenha o gerenciamento, a gestão de todos os números com muita eficiência. E muitos serviços especiais, como falamos, não é? Além dos serviços tradicionais, alguns operadores logísticos podem fazer para você algum trabalho de embalamento, não é? Reparos, participar da sua logística reversa, não é? Fazer trabalhos de paletização, né? Unitização para entregas especiais em clientes que exigem, né? Que tem janela de entrega, que tem padrões de entrega, por exemplo, de altura, né? De condições de pallet, altura, largura e comprimento. Tudo isso ele pode fazer para você. Não é? Todas as etiquetas, não é? Inclusive de exportação, se for o caso, toda a logística reversa, né? Não só de reparos, mas de devoluções, de coleta de resíduo pós-consumo, não é? Entregas just in time, como falamos, além de supermercados, aí, montadoras e outras empresas que possuem aí um gerenciamento que você tem que realizar do estoque no ponto, né, de produção lá, ou no ponto de venda do seu cliente. Todo o desembaraço aduaneiro, não é? Vai fazer todo o contrato, né, a contratação multimodal, se o seu produto, não é, vai ser exportado ou mesmo dentro do território nacional, vários modais que você poderá utilizar, né? Já falamos bastante sobre multimodalidade, né? Enfim, e tudo isso pode ser realizado diretamente pelo operador logístico e você apenas ser um gestor de contratos, né? Você analisar os contratos, participar da gestão atual ali, né? No dia a dia, dos números, do atendimento ao cliente e tudo mais, mas não realizando, não executando as tarefas do operacional. Tudo isso sendo realizado por um especialista, por um operador logístico. Mais uma vez falando aqui, se você terceirizar toda a sua logística, você terá um custo, óbvio, toda empresa quer ter lucro. Porém, em alguns momentos, o operador logístico, por trabalhar ali para diversos clientes numa mesma estrutura, ele pode até vir a ter um custo inferior ao seu. Mas essa questão não é somente ela o único ponto, né, de decisão, da tomada de decisão. Tem que se levar em conta também a qualidade, né? Já falamos aqui bastante sobre o atendimento ao cliente, a imagem da sua empresa. Então, um operador logístico, além de oferecer os serviços logísticos, ele pode te oferecer esse plus, né? Esse algo a mais, essa condição especial de melhorar a sua imagem no mercado, não é mesmo? E até mesmo se você tem problemas com espaço na sua empresa, enfim, tudo isso tem que ser avaliado. Além da questão quantitativa, sempre a qualitativa, ok? Desenvolvimento de relações, né, de confiança. Então falamos bastante já sobre aliança, sobre parcerias, não é? E essas relações de confiança no supply chain, como que elas têm que se desenvolver, não é? Quais são as tarefas críticas para que você tenha uma boa relação com o operador logístico que vai realizar toda a sua cadeia, né? Ou todos os processos de supply chain para que você tenha lucro, não é? Lucratividade, ok? Quais são as tarefas críticas, não é? Nessas relações de confiança? Fixar o tom correto. Qual é o tom que você vai tratar, né? O tom da palavra, a forma formal, óbvio, de tratamento, porém com que grau de cobrança, com que grau de criticidade, não é? As empresas precisam estabelecer muito bem isso, para isso não ficar variando de pessoas para pessoas. Então, quando você pratica o empoderamento, não é, das pessoas, em alguns casos ocorre aí um pouco de desvios, né? Desvios de função, de finalidade, de comportamento, que temos que tomar muito cuidado, não é? Porque relações comerciais, elas podem
com simples tom de palavra, né, com simples comportamentos, aí, se tornar grandes empecilhos, né, e se tornar aí, inimizades, enfim, né? O tom da palavra ele tem que ser aquele correto, aquele formal, né, as pessoas não trazendo as coisas para o lado pessoal, sempre falar em negócios, não é? Evitando qualquer tipo de pessoalidade nessas relações, nesses tratamentos, ok? Monitorar as contribuições dos parceiros. Então, é isso, além de você monitorar a questão dos custos, que é que a maioria das empresas ficam preocupadas, monitora as contribuições, o que ele está trazendo de melhoria para você, o que ele traz de gestão, não é? Como ele te ajuda a fazer toda a gestão, não só do seu custo, como dos seus KPIs, como dos seus lucros, enfim, como que ele pode melhorar, né, as suas atribuições, a sua atividade, ok? E reconhecer isso é importante, não é? Reconhecer a importância dos fluxos de informação, aquilo que ele tem de informação nova, aquilo que ele tem de cultura, né, de conhecimento, de know-how, ele faz com que você tenha acesso a novas informações. E essa troca de informações, né, diária, horária, seja lá como for, ela tem uma importância bastante relevante, né? Ao passo que se você, às vezes trabalhando dentro da sua operação, você nem sempre consegue uma informação em tempo real. E muitas vezes um operador logístico ele pode te dar essa informação em tempo real, porque esse é o foco do trabalho dele, não é, gente? Reavaliar a viabilidade estratégica, sempre, não é? Então, assim, quando você tem lá o planejamento estratégico da empresa, onde ela quer chegar, não é? Como ela quer fazer isso, qual é o mercado que ela quer atingir, quais são os produtos que ela quer lançar, em que mercados ela quer penetrar, quais que ela quer desenvolver. Então, toda a estratégia da empresa, ela tem que ter uma viabilidade quando você falar de relações dentro da cadeia de suprimentos, tanto com fornecedores como com clientes e também com os operadores logísticos, ok? Os prestadores de serviço logístico, todos eles têm a sua importância nessas relações, não é? Relações internas dentro dos processos logísticos, não é? Todos eles, sejam essas internas mesmo da sua empresa, dos seus processos internos, cliente, fornecedor externo, como também dos outros, né, dos outros processos externos, ok? Cultivar sempre um ambiente favorável, essencial, não é? Aquela coisa do ganha-ganha permanente, não é? A evolução de todos os processos no dia a dia, é o Kaizen, não é? É aprendendo novas maneiras de realizar uns com os outros, né? Até mesmo com os concorrentes, ok? E sempre de forma favorável, que tenha, né, não só o lucro, né, das duas partes, os dois têm que ganhar alguma coisa em relação a esses contratos, mas também ser um ambiente que tenha uma perpetuidade, né? Um ambiente que a gente consiga analisar e planejar, não é? Num longo período de tempo, a longo prazo, ok? Soluções de conflitos, não é? Equipes de gerenciamento da parceria, normas claras de procedimentos, definição clara dos deveres e direitos, transparência, visibilidade. Então, assim, quando você tem equipe, né, dos dois lados cuidando do gerenciamento da parceria, essas equipes elas têm que ter aí um acesso, né, umas às outras de forma diária, como se fosse uma única equipe, ok? E tudo que elas conversam tem que ser muito claro, né? Tudo que essas pessoas estão conversando ali, já falamos num tom correto, não é? Um ambiente correto, num ambiente favorável, enfim. Essa solução de conflitos, ela tem que ser, porque muitas vezes, assim, ela tem que ser favorável, porque muitas vezes nós vemos em grandes empresas
o contrato sendo usado como única válvula de escape, né, para gerenciar os conflitos, ou seja, foi negociado lá com, né, as áreas comerciais, né, suprimentos e vendas, enfim, quem negociou os contratos, ou mesmo a direção da empresa, né, com o operador logístico, e as cláusulas desses contratos, elas têm lá, aquilo pelo menos, elas tentam assegurar um ponto favorável, né, de ganha-ganha para os dois lados, e fixando deveres, né, também dos dois lados, né. Temos lá os direitos e as obrigações em todos os contratos. Porém, quando chega no operacional, muitas vezes o operacional exige uma série de outros serviços associados àquela prestação de serviço contratual que não estão ali muito claras, né, ou que não estão descritas nesse contrato. Então, essas negociações, elas têm que ser muito bem feitas também, não é assim? Porque isso faz parte do dia a dia. Sempre haverão eventos, né, que não foram planejados, que podem acontecer. E somente pessoas aí com um bom equilíbrio, né, num bom ambiente, conseguirão negociar o que um pode realizar, o que o outro tem que ceder, não é, vamos dizer assim, para que aquela operação volte à sua normalidade, para que aquele evento seja superado, não é isso? Então, por isso é necessário que os dois lados tenham em mente que o que importa é o produto final, não é? É o cliente final, é o atendimento da cadeia logística e não um braço de ferro ali entre duas pessoas ou duas empresas, ok? A partilha dos riscos, né? Já falamos um pouco sobre isso, tanto nas alianças logísticas, né? Que é o ato de aliar-se, né? Fazer uma ligação, uma associação para promover os interesses comuns dos participantes, como demos como exemplo aí o caso de obras públicas, né? O caso de grandes eventos como Olimpíadas, Copa do Mundo, que existem várias alianças de várias empresas para um único resultado, que é o sucesso daquele evento, né? Ou a conclusão daquela obra, enfim. E para isso, né, todos sabem que tem riscos de todos os lados e cada um tem que assumir uma parte desse risco. Quando você faz contratos aí chamados de leoninos, né, onde apenas uma parte assume toda a responsabilidade, e ficando a outra parte imune a qualquer tipo de risco, isso acaba gerando muito conflito e também muito caro, porque quem vai assumir todos os riscos, obviamente, ele vai falar, ok, né? Quanto maior o risco, maior o lucro, não é? Isso é comum em qualquer mercado, seja ele financeiro, seja ele operacional. Se eu vou ter todo o risco para mim, ok, eu vou cobrar então de você uma possibilidade de eu me assegurar, não é? Eu vou fazer um seguro também daquela situação e isso eu vou colocar no meu custo e o preço vai ficar mais alto para você. Agora, se todos trabalharem em conjunto e cada um assumir uma parte do risco, esses custos tendem a diluir, não é? A ficar pelo menos mais aceitáveis, não é? Partilhar lucros e perdas, né? Confiança e aceitação dos riscos. Quando a gente tem essa confiança e aceitação de que existe risco dos dois lados, qualquer tipo de lucro ou perda eventual ali a mais, né, a menos, enfim, qualquer tipo de evento não conforme ou vantajoso, ele será tratado de uma forma muito natural, ok? Numa grande obra, quando você tem lá a possibilidade de com novos fornecedores ou novos itens atribuídos à produção, né, a construção daquele evento, você pode reduzir o custo e com isso as empresas aliadas ter um lucro maior. E esse lucro tem que ser dividido, ele não pode ficar na mão de um único apenas, não é? Igualmente as perdas. Se por acaso algum fornecedor ali você ter que substituir ou ter que comprar alguns outros itens a mais e o preço for maior, isso terá que ser também absorvido por todos, não é? Tem que ter uma margem de segurança nessas alianças, não é? Nesses grandes contratos, para que, se houver algum tipo de perda, ela seja diluída e seja
absorvida por todos de forma natural, ok? Fatores que podem estimular as alianças, né? Concentrar-se naquilo que se faz melhor, então é aquilo que falamos. Se eu vou fazer uma grande obra e eu tenho lá 5 tipos de empresas que eu tenho que, né, 5 tipos de serviços diferentes que eu tenho que contratar, eu posso contratar, fazer aquilo que eu sou melhor e comprar o que eu não sou tão bom de outras empresas, formando assim uma aliança e todas trabalhando junto, pelo menos durante aquele período, para concluir aquilo que eu necessito, ok? Ou até mesmo as parcerias, como falamos aí no caso das grandes empresas que são gestoras de marca, né? Que fazem apenas a gestão da sua marca, contratando todos, né? Inclusive produção, serviços, enfim, cuidando da cadeia de suprimentos, né? Naturalmente, como gestão da sua marca. E isso também faz com que você se concentre naquilo que você é melhor, que nesse caso é o que? Gestão e vendas, ok? Aceitar a dependência mútua, é importante isso aqui, né? Porque aquela coisa de grandes empresas trabalhando às vezes ao lado, né, em parcerias com pequenas empresas, tem uma tendência a achar que a empresa maior ali, a que tem mais poder financeiro, enfim, é a que não tem dependência nenhuma, que eu posso te demitir, eu posso cancelar o contrato com você e contratar uma outra no momento que eu quiser. Quando você faz esse tipo de... Quando você demonstra essa postura, você não está sendo colaborativo, você está praticamente minando a sua aliança, a sua parceria. Então a dependência, pelo menos no comportamento, ela tem que ser aceita, né? Como se fosse mútuo. Olha, eu preciso de você para isso e você precisa de mim para aquilo. Então vamos trabalhar em conjunto, ok? Desenvolver um alto grau de especialização, óbvio, não é? Quando você foca a sua atividade, você já tem um alto grau de especialização naquilo que você faz. Mas também você precisa de um alto grau de especialização em gestão, não é? Então essas pessoas que farão parte das equipes aí que vão coordenar, né, todo esse trabalho, esses contratos, essas alianças, essas parcerias, elas têm que ter um conhecimento bastante amplo, não é, sobre todos os aspectos desses contratos, todos os serviços, os produtos, os mercados, não é isso? Quanto melhor for o nível de especialização dos profissionais, mais o resultado, mais fácil o resultado será atingido, né, com maior facilidade, ok? E manter a clareza nas relações de poder, não é? Aquilo que falamos antes, muito cuidado com o empoderamento das pessoas, porque muitas vezes você causa conflitos desnecessários, aí, quebra de alianças e parcerias em função de determinados comportamentos, em função desse poder excessivo, em função de decisões concentradas em pessoas que talvez não tenham um nível de especialização tão amplo, né, de conhecimento tão amplo, e que por se sentirem inseguras podem aí causar, estremecer essas relações de confiança entre as empresas, ok? E sempre estimular a cooperação, aquilo que falamos. Se temos a necessidade de cobrir um evento que está ali fora do contrato, somente conseguiremos fazer com boa, né, com um nível de cooperação muito bom e com as duas partes participando, assumindo uma parte dos riscos, assumindo uma parte e tendo direito a uma parte dos lucros, ok? Muito bom, legal. Então, com isso, nós retomamos aqui um pouco daqueles assuntos sobre sistemas de resposta rápida, pelo menos abordamos esses assuntos de forma mais detalhada, não é? Nas aulas de administração de materiais, de movimentação, né? De materiais, de administração de suprimentos, mas somente para retomar aqui o assunto e dar uma luz, né? para respostas rápidas, né? de todos esses sistemas. Então, produção sem inventários, né? Justo, a tempo,
ou just in time, ou seja, os inventários eles são realizados aqui de forma contínua, né? Ou seja, inventários periódicos, inventários cíclicos, aqueles que fazemos sem parar a produção, não é? Muitas empresas ainda, todo final de mês faz um fechamento de mês, né? Precisamos fazer o fechamento do mês. Aí é aquele trabalhão todo, né? De fechamento de almoxarifado, estoque de acabados, contagem de itens, principalmente corte de ordens de produção, não é? Para a emissão de novos documentos. Então, para quê? Para fechar o custo, não é? Para fechar o resultado daquele mês. Então, quando você tem softwares e sistemas que fazem todo esse tipo de corte automaticamente, você tem essa informação em tempo real, você trabalha num tempo justo, sem a necessidade de ficar fazendo essas intervenções, essas interrupções no fluxo físico, não é? O contábil, o próprio sistema vai conseguir gerenciar de forma competente, ok? Então, todos esses softwares, né, e todos esses processos que nós estamos apresentando aqui, eles irão contribuir diretamente para esse tipo de resultado, não é? Planejamento de necessidades, né, aquela necessidade que eu faço além dos recursos materiais, além do MRP, que é o RP aqui no caso, né? Falamos bastante de CRP lá nas aulas de PCP. Você vai levantar aqui tudo que você precisa de máquinas, de gente, não é? De recursos humanos, de horas, não é? Ou enfim, se você não tem condições de fazer internamente, você vai fazer externamente, vai terceirizar, inclusive produção, uma parte da produção que for necessário, enfim. Quando você mede necessidades, aqui você leva muito mais em tempo, você leva muito mais a fundo nessa necessidade de todos os outros recursos além da matéria-prima, ok? Além dos recursos materiais. O ressuprimento padronizado, né? Aquele ponto de reposição automático funcionando, né? de forma competente, fazendo com que o ciclo, né? do produto funcione, o giro de estoque seja competente, o seu fluxo de caixa tenha eficiência e você consiga ter aí um bom planejamento de recebimentos e pagamentos, enfim. Esse ressuprimento padronizado, ele evita a falta do produto, a sobra, né, do produto também, ou seja, evita que seu fluxo de caixa seja de alguma forma penalizado e você tenha dificuldades financeiras, ok? Resposta rápida, não é? Aquele sistema que você vai, de alguma maneira, responder rápido à elevação de demanda, por exemplo, não é? Quando você trabalha com o foco, deixando com que a demanda gerencie toda a sua cadeia de suprimentos, né? Fazendo o processo do Kanban, não é? Do just in time, quando a demanda ela vai puxando todas as operações da sua cadeia logística e produtiva, e você precisa de sistemas aí que contribuem para você ter respostas rápidas a qualquer ação do mercado, né? A qualquer pico do mercado ou a qualquer vale também, né? Quando caem as vendas, você também precisa ter uma resposta rápida para reduzir o fluxo logístico, reduzir compras de materiais, reduzir necessidade de dias de estoque, não é? Tanto para mais quanto para menos. Então, respostas rápidas, elas ajudam a equilibrar, não é? A buscar esse equilíbrio da cadeia logística, ok? O ressuprimento contínuo, não é? Aquele que você, além de padronizar quantidades, você estabelece ali um vínculo contratual de longo prazo com fornecedores e clientes para que você tenha liberdade para controlar os estoques nos pontos de abastecimento e você faça isso de forma contínua, sem ser necessário aí grandes intervenções, né? Quando você consegue estabelecer um processo contínuo, você melhora a resposta ao consumidor, você melhora a padronização dos processos de ressuprimento, enfim, uma coisa está ligada à outra, não é?
como aqui o ressuprimento automático, né? Tudo isso faz parte de um mesmo processo, tudo isso faz parte de um mesmo ambiente de gestão, né? De cadeia de suprimentos, não é? O ressuprimento automático é aquele basicamente das duas gavetas, né? Que comentamos lá do ponto de reposição, né? Bateu lá no ponto de reposição, o próprio fornecedor, né, trocando informações via EDI com os seus softwares, vão abastecer lá o mercado, vão abastecer o ponto de venda ou de consumo para produção, de acordo com aquilo, com as regras estabelecidas, né, no contrato e nos sistemas, né, nos softwares, para aquele atendimento, aquele ressuprimento automático, ok? Gestão por categorias, né, falamos lá do ECR, CRM, enfim, outras técnicas envolvidas aí, né, quando você faz a gestão por categorias, olhando já o mercado consumidor de forma mais atenta, não é? Aquele posicionamento dentro dos pontos de venda, enfim, né, e várias outras técnicas aí, padronização, né? Então, o ECR por si só, ele possui aí uma vasta padronização, uma vasta união de informações e de atendimento aos clientes, que já faz uma gestão bastante eficiente, né, do mercado, dando respostas não só para planejamento, como também de indicadores, né, de satisfação do cliente, de atendimento ao cliente final, ok? A redução do custo eficiente, né? Quando você reduz o custo, aí reduzindo o estoque, aumentando o giro, sendo mais efetivo, aproveitando melhor, otimizando o seu frete, otimizando lotes de compra, aí com lotes econômicos de compras, enfim, todo o ambiente através de todos esses sistemas de resposta rápida unidas, fazem com que a cadeia de suprimentos ela funcione de forma muito mais harmoniosa, muito mais competente, muito mais eficiente, ok? Legal. Técnicas de controle da logística, baseadas no tempo, não é? O tempo na logística é um dos fatores mais preponderantes, né? Principalmente no atendimento ao cliente, não é? Então, as técnicas mais utilizadas para a gestão do tempo, vamos dizer assim, né, comandadas aí por suprimentos, né, o próprio just-in-time, todas aquelas respostas rápidas voltadas para materiais e recursos, né, MRP, CRP, enfim, tudo aquilo que você vai olhar para quando você estiver falando em suprimentos. Então, em suprimentos você vai cuidar basicamente de abastecer os pontos no tempo correto, de comprar as quantidades certas para os tempos de consumo corretos, ok? E comandadas pela demanda, né? São as respostas rápidas aí, administração de materiais e produção, olhando todos os recursos, não é? EDI, os CIVs, né? Lá o vendor, né? Varejistas, os canais de distribuição, varejistas, fornecedores, enfim, o gerenciamento pelo fornecedor, estoque no ponto de venda, o CRM, não é? O ECR, e gerenciamentos mais sofisticados também, né? Que é o próprio ECR, aí fazendo gerenciamento de categoria, antecipação de necessidades futuras, né? Fazendo previsões de vendas com muito mais informações quantitativas, qualitativas, tendências, lançamentos, enfim. Tudo isso faz com que o tempo na logística ele seja muito bem calculado, muito bem controlado, não é? É gestão mesmo, gestão do tempo, tá, gente? Isso na logística, isso é fundamental, ok? Na cadeia de suprimentos, um minuto perdido, como vimos lá no efeito chicote, né? Um minuto perdido na produção pode representar muitas horas perdidas lá na frente, não é? Na falta do produto para um determinado cliente ou para um determinado mercado, não é? Temos que tomar cuidado com o tempo de todas essas ferramentas aqui voltadas para a cadeia de input, né? Que é o suprimento, e output aqui, que é a demanda, todos
Todas essas ferramentas unidas darão mais eficiência, ok? Então a gestão por categorias, né, o ECR, que está dentro do ECR aí, somente uma pincelada sobre o assunto aqui, ó, um processo varejista, né, um fornecedor que administra as categorias de produtos como unidades estratégicas de negócio. Então ele vai fornecer um material e ao mesmo tempo ajudar o ponto de venda lá, né, contribuir para que o gerenciamento daquela categoria, como foi planejado, né, dentro do projeto de desenvolvimento do negócio, né, aquela estratégia do negócio. Um supermercado é muito mais do que produtos colocados na prateleira, não é? Então ele planeja onde aqueles materiais serão, como são divididas as seções, né? Você tem lá as seções de carnes, de agro, de têxtil, de peças para automóveis, enfim, tudo isso é muito bem calculado, né? O tamanho dos corredores, a altura que os produtos vão ficar. Então, esse varejista, né? Ele planeja todas essas ações, todo esse layout e faz com que todos os fornecedores participem desse trabalho de forma ativa, ok? Objetivando aí não só melhorar os resultados de vendas e lucros, como também a satisfação, né, da necessidade do cliente, proporcionar aí um valor ao consumidor final, ou seja, o supermercado, ele, na verdade, ele vende também serviços, né, que é dispondo os produtos certos, no lugar certo, na quantidade certa, e chamando a atenção daqueles clientes, daquele público-alvo, né, daquilo que foi traçado no planejamento estratégico daquela loja, né, daquele ponto de venda como um todo, ok? O objetivo aí da gestão de categorias, né, é gerenciar uma venda de produtos relacionados, entender o processo de compra dos consumidores. Então, através do CRM, quando a gente consegue entender o nosso consumidor, a classe de consumidor, o tipo de comportamento, não é? A quantidade de produto que eles adquirem, né? por tempo na loja, enfim, todo esse gerenciamento de produtos relacionados àquele tipo de consumidor, ele tem o hábito de comprar determinado produto. E relacionado a esse produto estão outros itens que podem ser oferecidos ali e despertar, vamos dizer assim, aquela vontade, né, de consumo nos consumidores. Então, todo esse gerenciamento da gestão de categorias, na verdade, ele busca isso, né? Ele busca identificar, né, o consumidor, estudar o consumo, estudar o consumidor e relacionar produtos, colocando-os todos à disposição no mesmo ponto, no mesmo momento, para que os consumidores possam, o consumo seja estimulado e com isso se aumente as vendas, né? Se melhore a relação com os consumidores. Tudo isso buscando, obviamente, lucratividade, não é isso? Merchandising, né? Você consegue fazer unindo, fazendo união, fazendo parcerias, fazendo com que as empresas atuem juntas para fazer as promoções dos seus produtos, uma vez que o tipo de consumidor estudado, ele consome aqueles produtos de forma natural. Então, quando você coloca eles próximos e faz um merchandising, você faz um marketing, né, sobre aquele consumo, sobre aquele tipo de produto, você estimula, né, a venda de todos aqueles itens, né, fazendo também promoções, não é? Preços melhores com esse gerenciamento de categoria, aumentando as vendas, não é? Crescimento do lucro do varejista e do fabricante. Quanto mais você estimula o consumo, mais você vai vender, não é? Mesmo que você tenha que fazer promoções, tenha que fazer merchandising, você tenha um custo um pouquinho maior, você terá um resultado muito maior. Então é aquela coisa do trade-off lá, né? Da compensação. Olha, eu vou fazer isso e vou investir tanto, mas eu terei tanto de retorno. Logo, se paga e ainda aumenta o meu lucro. Então, esse tipo de
de gerenciamento, né, do ECR, ele estuda basicamente tudo isso, né, tudo isso de forma integrada, todas essas informações, todo esse comportamento de consumidor, todos esses ganhos e despesas e custos, enfim, isso tudo faz parte de um único estudo, né, de uma única estratégia. Então ele vai trazer ganhos ao cliente, né, o cliente vai gostar daquele tipo de atendimento, ele vai procurar aquele tipo de local, né, para fazer, né, para comprar aquilo que deseja, em função de ser bem atendido, de se sentir confortável, de sentir que ali aquele mercado está voltado à necessidade dele, né? Aquela loja, aquele local, enfim, está voltado às necessidades dele, não é? Aquilo que ele procura e com maior facilidade, principalmente hoje em dia, né? Onde o trânsito é muito grande e as pessoas tentam fazer as coisas no mesmo local. Então, se você consegue dispor, né, disponibilizar ali uma grande quantidade de produtos para aquele tipo de consumidor, ele sente que está economizando tempo e com isso você ganha também. Fazer o processo sempre de forma simples, não é? Incorporando informações em cada decisão de negócios. Então, não pode virar um bazar também, né? Tudo aquele monte de coisa pendurada uma do lado da outra. Você vai fazer as coisas concentrando alguns itens, né? Itens de grande movimento, itens de grande valor, aqueles itens numa classificação ABC, não é? Vai fazer isso também no ECR, de forma sempre unindo produtos da classe A, produtos da classe B, da classe C, enfim, de alguma forma estimulando as vendas, né, uns dos outros, um produto estimula a venda de um outro, sempre numa mesma categoria, sempre numa mesma gestão, sempre com os mesmos resultados, não é assim? Dividir lucros e riscos, ok? Sempre, de forma estratégica, de forma planejada, ok? As estratégias é compromisso, integração, pensamento em negócios, facilitação, alinhamento. Então, todos que participarão dessa estratégia terão que ter esse tipo de pensamento, né? Esse tipo de gestão, né? Fazendo integração, sendo facilitadores, não é? Alinhando formas de pensar e processos também, para que o resultado seja o lucro, ok? Para todos, não é? Dividir lucros e riscos. E aqui o ECR ele vai facilitar, contribuir para uma operação mais lucrativa, ok? Muito bom. Então paramos por aqui, continuaremos na próxima aula, ok? Até aqui agradeço, muito obrigado.